Dois, um. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Empreendamente Cast, esse podcast que fala de empreendedorismo, liderança, carreira e negócios. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Gislene. Seja muito bem-vinda, Gi. Obrigada, Má. Obrigada pelo convite. É muito bom participar de podcast que fala sobre empreendedorismo. Eu gosto muito desse assunto. É um assunto que nós precisamos o tempo todo estar nos atualizando, né? Muito bem, a Gi tem uma trajetória muito bonita no empreendedorismo, né? Uma mulher que está aí à frente da parte das vendas, treinamento de vendas, foca também bastante em crenças, mentalidade, e ela vai contar um pouquinho aqui para vocês sobre a sua história. Conta para essas pessoas que estão nos acompanhando, que vão assistir o episódio, como que você começou no empreendedorismo, o que que te deu aquele start inicial que a gente chama tanto da virada de chave, né? Da importância de buscar esse propósito, essa mentalidade para começar a empreender? Na verdade, eu já venho de uma família onde os meus pais, eles sempre foram empresários. Só que tinha aquele empresário que abre, fecha, sempre fica achando, procurando, buscando oportunidades do auge, do momento que dá mais rentabilidade. Só que na última tentativa do meu pai, ele fez um investimento que não deu certo e aí a empresa realmente, de fato, faliu. Totalmente. Então, eu já tenho essa jornada. E quando a nossa empresa fechou na época, eu estava com uns 14, 15 anos, eu comecei a buscar emprego. E aí, nesse de buscar emprego, eu comecei na área de vendas. Eu já trabalhava no comercial lá na frente com meu pai, e aí eu comecei a buscar na área comercial fora. Passou bastante tempo buscando essa jornada até que eu entrei numa empresa que eu falo que foi minha escola. Lá eu tive o primeiro contato com palestras, com treinamentos, fiquei encantadíssima por esse mundo. E aprendi muitas coisas, eu trouxe bastante referência dessa grande indústria. E aí, infelizmente, essa indústria ela fechou em 2015. 2015 ela fechou, e eu falo que foi o meu empurrão, porque é dali em diante eu falei, agora eu vou empreender. E comprei uma franquia de prestação de serviço. Menina, não deu certo. Meu Deus do céu, como deu dor de cabeça. É desafiador empreender, não é tão fácil quanto se imagina. Hoje a gente olha para, né, empreendedores que chegaram a um determinado nível de sucesso e você olha, nossa, como essa pessoa chegou, né? Quais desafios ela viveu? E na sua história, pelo que você contou até agora, foram muitos, né, gente? Foi, é uma jornada. O que eu sempre trabalhei dentro de mim quando eu estava trabalhando nessa indústria que foi a minha escola, né? Que eu falo sempre que foi minha escola. Lá, eu sempre fui do comercial. Então, o comercial eu enxergo que você tem que tratar a sua carteira de clientes como se fosse a sua empresa. Prospectar, trazer novos negócios, manter aquele relacionamento, manter aquele cliente para que no mês seguinte ele volte. Então, é sempre você estar ali naquele relacionamento com o cliente. Então, isso é algo que eu sempre trouxe desde a época das empresas do meu pai. E aí, quando eu abri essa franquia, foi um grande desafio, um segmento total desconhecido para mim, que era a prestação de serviço. E eu entrei na região de Alphaville, nós éramos únicos ali na região de Alphaville. Para conseguir entrar naquela região muito difícil, porque é um povo muito fechado. Então, para eles te darem liberdade de apresentar o seu negócio, é bem desafiador. Enfim, conseguimos alavancar. A empresa ainda se manteve por um bom tempo na região, mas eu saí da sociedade porque, de fato, não era. Eu falo que não era o meu tesão ali. Isso que você trouxe é importante também falar, né, aqui para as pessoas, né, como empreender hoje é um desafio, como você falou 2 vezes aqui, essa palavra, e vale ressaltar também de que é o que eu vejo hoje, quando o empreendedor vai para o mercado, ele romantiza, ele acha que vai ser muito fácil conquistar um cliente, entrar numa jornada empreendedora sem ter um lead ali qualificado, ou sem ter uma captação mínima de clientes, como você trouxe, né? A importância, de repente, de você olhar para o mercado, entender o mercado, e a partir daí você propor uma forma de prospectar, né? O que você hoje enxerga durante a sua trajetória, o seu trabalho,
que é mais impactante na mentalidade de um empreendedor na hora de fazer esse canal acontecer? É o que trava essa pessoa, na maioria das vezes? O que trava uma pessoa na hora de fazer a prospecção em si, né? Criar um canal de prospecção, entendeu? É até interessante você perguntar isso. Com o passar dos anos, eu fui procurando entender um pouco mais sobre a mente, sobre o comportamento, sobre as expressões. No entanto, que eu estudei muito sobre programação neurolinguística para entender como me comunicar com esse cliente. As pessoas, elas romantizam, como você falou, elas abrem a empresa acreditando que o produto dela ou serviço vai atender todo mundo. Então, quando ela entra no mundo do empreendedorismo, ela entra com aquela visão de que o meu negócio atende todo mundo. E de fato atende. Ele atende. O seu negócio, o seu produto atende todas as pessoas, provavelmente. Mas pessoas compram de pessoas. Então, eu só vou comprar se eu me conectar com você. Então, eu preciso ter muito claro quem é o meu cliente. Se isso não tiver claríssimo, quem é o seu cliente, qual é a jornada de compra dele, o que ele pensa, o que ele espera, quais são o que ele está buscando de benefício naquilo que você faz e entrega, ele não vai comprar com você. Não adianta que não vende para todo mundo, né? Não vende. Aquela famosa frase, né? Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. E é isso mesmo. E é essa dinâmica, né? Verdade, porque você precisa ter um nicho específico, você precisa ter um cliente, um público-alvo definido, para que a estratégia ou a própria prospecção faça sentido ali na hora da conexão também, porque se você não tiver essa clareza, como é que você vai vender? Como é que você vai falar para essa pessoa? E quando eu penso em empreendedor, né, gente, eu tenho essa dor, né, e já tive aí muito mais forte hoje, ela está sendo trabalhada, é a questão de se expor, né, de se falar em público, de usar ali meios que a comunicação ela favorece ali essa venda. Que meios que você pode trazer aqui para as pessoas que ajudem elas a se vender no sentido da comunicação, de colocar o que elas têm de melhor na sua forma de se expressar, como você falou, os gestos, as expressões, o tom de voz, de que maneira essas pessoas podem usar esses recursos para melhorar a sua venda em si, né? Ser mais assertivo na hora de fazer uma venda. A primeira coisa que a gente precisa saber muito claro mesmo é, de fato, o cliente. Por quê? Eu tenho que saber como eu vou me comunicar com aquele cliente, como eu vou falar com ele. E outra é treino. É treino, treino, treino. Você vai treinar várias vezes. Vai errar nas primeiras, mas aí anota, faz um checklist do seu dia, o que deu certo, o que não deu certo e por que não deu certo. Qual foi a intensidade daquela emoção que você teve naquele momento com uma pergunta de algum cliente que te deixou meio desconfortável. Por que te deixou desconfortável? De repente, a pergunta que a pessoa fez em relação ao seu produto ou serviço, ele está te direcionando que não está claro para ele o que Então, que você a gente pode dizer faz. que algumas objeções que é aquele famoso, agora eu não posso. Exato. Ou talvez agora não faz sentido para minha empresa, esse produto não conversa muito com o momento da minha empresa. Aí seria interessante aquela pessoa olhar um pouco mais o que ela está ofertando de portfólio ou olhar para si e identificar o que de repente não conectou com aquele cliente, seria isso? Exatamente. A pessoa ela precisa olhar primeiro para ela e depois para o que o cliente trouxe. As pessoas dão sinais, né? Não adianta você pegar uma lista lá enorme, grande, do Google, por exemplo, dar um Google lá, pegar aquela lista, vou ligar para todos esses telefones aqui, sem olhar o cliente. Então, antes de você sair prospectando um cliente frio, o ideal é você entrar, se dar um tempo para fazer isso. Pega aquela lista, entra no site da empresa, olha o que ela oferta, veja se ela foi premiada, quais são os canais de comunicação que aquela empresa se encontra. Vai olhar os canais de comunicação, Instagram, Facebook, LinkedIn, qual é o tipo de assunto que eles abordam nesses canais de comunicação. Porque quando você entra numa ligação para falar com um cliente em específico, sabendo quem ele é, a sua abordagem ela fica muito mais próxima do que para aquele tradicional: oi, tudo bem? Eu sou a Gislene, eu trabalho com vendas, eu estou aqui para poder ofertar o meu...
Com aquela coisa clichê, né? Aquela coisa que Exato. todo mundo fala e aí acaba sendo mais um, né? A Mais pessoa acaba um. se tornando mais um. Olha a diferença da abordagem. Eu ligar para você, oi Marcela, tudo bem? Eu vi aqui no seu site que você trabalha com a parte de RH e eu vi também que provavelmente você deve estar enfrentando muitos desafios, ainda mais agora com essa nova lei da NR1. O que que você está encontrando na sua jornada em relação a esse assunto? Olha que abordagem diferente. Você trouxe um olhar e uma abordagem mais humana, né? Você estudou o cliente, você entendeu o que o cliente oferta e a partir disso você propõe ali uma relação entre você, Exatamente. né, vendedor, ali a pessoa que está ofertando e aquele que é o potencial cliente. É muito bom, Gi. Em relação à parte profissional, né, no desenvolvimento profissional empreendedor, quando a gente está falando, por exemplo, de uma competência que eu vejo como essencial, que é a comunicação, o que que hoje, né, o mercado em si, você enxerga, né, na sua experiência nas vendas, traz de fato que no final decide? Seria talvez um aperto de mão, um olhar mais firme? O que que faz realmente a diferença na hora de uma pessoa falar assim, eu vou comprar de fulano e não vou comprar, como vou comprar de outra pessoa, tipo, eu vou comprar de você. O que faz o diferencial? Eu vou dizer um pouquinho da minha pessoa, né? O que que eu vejo? Eu enxergo que muitos têm não é aquele script, né? A gente pode falar de um script um pouco padronizado, né? Aquela fala um pouco mais padronizada. E aí, quando você vai para a questão da personalidade, da individualidade, da essência do negócio, cada um vai dar o seu tom, Sim. né? Cada um vai dar o seu olhar ali, trazer para aquelas pessoas o que de fato ela oferece de diferencial. Hoje eu entendo que existem muitas empresas que oferecem, por exemplo, o que eu ofereço, o RH. Muitas empresas oferecem hoje treinamentos dentro de corporativos, né, baseado em habilidades e competências. Mas o que que impacta, né? O que que vai trazer o cliente para comprar comigo, sendo que o mercado em si é competitivo nessa área, oferece diversas opções, né, de estratégias, enfim, já estudei muito a concorrência. E aí você entende que o que de fato faz alguém ser único? Essa é a questão. O que faz de fato alguém comprar, além da conexão, da identidade, de gerar essa identidade? É a credibilidade que você gera. E isso vai desde o momento que você se apresenta, uma vestimenta, né? Eu vou visitar um cliente, eu tenho que estar bem alinhada. Eu tenho que estar, as mulheres que Fisicamente. gostam de maquiagem, bem maquiadas. Se não gosta da maquiagem, não tem problema em você não usar, mas esteja alinhada, esteja com o cabelo arrumado, as unhas feitas, esteja perfumada, né? Porque é muito desagradável você receber uma pessoa e ela está com um cheiro ruim. É desagradável. Então, esteja preocupada com a sua imagem. A imagem é a primeira venda. É a porta de entrada? É a Então, porta é isso de que entrada. faz essa credibilidade e essa conexão acontecer mais Exatamente. rápido. Porque é a primeira impressão que fica. O seu córtex pré-frontal, ele já vai determinar se você é uma ameaça ou não. Você aciona as amígdalas, né? Você aciona a amígdala do seu cérebro e ele ali, ele é um radar de emoção, então ele já vai identificar se você é uma ameaça, se eu posso te dar ouvidos, se o que você vai trazer é importante para mim. Esse seria o primeiro passo. O segundo é o tom da voz. Se o cliente ele fala rápido, não vai falar com ele devagar. Fale numa mesma velocidade. Isso gera uma conexão. Novamente, estudar o cliente antes. Se eu sei que aquele cliente, por exemplo, é um cliente que preza muito pela família, porque eu vi lá na rede social dele que ele fala muito sobre esse assunto, traga elementos relacionados a isso, porque a gente precisa gerar essa conexão, essa empatia. E quando a gente gira o rapport com o cliente, ele tem assuntos em comum com você. Então, a probabilidade de ele te dar ouvidos e vir a fechar é muito maior do que você ser uma pessoa que não estudou o cliente, chegou de qualquer jeito despreparado, não sabe nem o que ofertar para aquele cliente e muito menos o cliente fala rápido, você fala devagar. Ou você fala devagar ou o contrário, o cliente fala devagar e você acelera o processo. Ou você começa a falar muito em termos técnicos e o cliente não está entendendo bulhufas do que você está dizendo. Então, precisa se adaptar ao cliente. Então, pelo que você está trazendo, é a importância de você buscar essa comunicação adaptando à necessidade do cliente. No momento da abordagem, você
se preocupar com a aparência física, né, com a questão da higiene pessoal, né, Tom de da voz. vestimenta, do tom de voz, da forma como você vai abrir ali a comunicação com esse cliente. Ô, Má, até mesmo antes de você fazer a próxima pergunta, eu gosto muito de trazer a analogia, né, a comparação com o namoro. Você é casada. Sim. Quando você conheceu o seu esposo, você já casou no mesmo dia? Não houve, né, uma paquera, né, uma conquista inicial, sim. Você foi entender quem ele era, o que ele gosta de ouvir, o que ele gosta de comer, quais são os lugares que ele gosta de frequentar. Você foi conhecendo o seu esposo até você chegar numa determinada situação onde vocês viram que deram match e seguiram. Até assumir o relacionamento, né? Exatamente. Enquanto isso era algo que ficava ali meio, vamos dizer, aberto, né? Não tinha um relacionamento mais sério. A Uma coisa mesma mais coisa séria. acontece trazendo isso para as vendas, ela funciona da mesma forma. Se eu não estudo o meu cliente, se eu não procuro saber o que ele gosta, quais são os valores que ele prega, o que ele busca, o que ele escuta, se eu não tenho essa informação em relação a ele, eu entro muito crua para falar e muito dificilmente você consegue E a venda uma nem sempre ela conexão. acontece no mesmo dia, às Não. vezes, né? Ela vai precisar de etapas, né? Desse namoro amadurecer, de você ir conquistando, de uma forma como você trouxe, de se aproximar desse cliente, de olhar, de enxergar o cliente, perceber que ele também tem dores, tem necessidades e que você se conectou com ele a partir disso. O que você trouxe é importante, principalmente para entender a importância. Você falou da neurociência. O que a neurociência fala, né, dessa relação de rapport, né? A gente não vai conseguir agradar todo mundo, acho isso importante. A gente não vai criar rapport com todo mundo. A identidade pessoal, ela e a sua essência, ela naturalmente vai repelir algumas pessoas e vai aproximar outras. E isso é um mecanismo do magnetismo realmente da proposta do campo energético, envolve, né, a frequência vibracional, isso em momentos de vida diferentes. Eu digo isso por experiência pessoal. Então, às vezes eu conheci pessoas que em determinado momento da minha vida eu falei, bom, é uma pessoa muito boa, é muito legal, mas talvez não estejamos no mesmo momento, na mesma frequência. E isso acaba, de certa forma, nos afastando de algumas pessoas, criando algumas barreiras. E aí, quando a gente começa a buscar o desenvolvimento humano, pessoal, o autoconhecimento, a gente vai alinhando esse público também à nossa identidade, que é o que eu acredito muito. Não dá para se vender para todo mundo, não dá para se conectar com todo mundo, até mesmo porque senão a gente teria um fantoche, né? Seria aquela famosa história, nem Jesus Cristo agradou a todos. Verdade. Então, fica muito complicado você viver um personagem. A gente usa muito a história da síndrome do impostor, aquela história de, nossa, a pessoa tá ali, mas não é ela, não tá parecendo que é verdadeiro. Então, o que a gente consegue entender? A venda, ela precisa ser a conexão e o não de um cliente não significa fracasso. É o não de uma conexão que talvez ele não deu, não rolou, não aconteceu. Não é algo para você se frustrar, empreendedor que está nos acompanhando, porque pode ser que provavelmente não era aquele momento daquele cliente, não era uma conexão que naquela hora fazia sentido com o seu momento de vida. E isso também, o teu produto também, naquela situação em que o cliente teve a possibilidade de contatar, de te olhar, de te ver ofertando aquele produto, também não fazia sentido para ele. Mas isso não é um motivo para você sentir que fracassou, que não deu certo. É uma oportunidade de aprender com esse cliente, como você trouxe, anotar o que não deu certo, olhar o que deu certo e, acima de tudo, preservar a sua identidade e fazer esse filtro também, para que você não fique refém do cliente o tempo todo, mas que você atraia pessoas que estão na mesma sintonia da sua empresa, do seu momento, e ao partir daí, você gerar, talvez, negócios mais prósperos. Eu enxergo essa prosperidade como algo não só de fechamento, mas é aquela famosa história, você vai plantar uma semente hoje,
Talvez naquele momento aquela pessoa vai olhar para você e falar, não, eu não quero conversar com a Marcela, não sei lá, não gostei do produto dela, não, sei lá, não gostei dela, não fez sentido para mim. Mas aquilo, de alguma forma, vai poder no futuro, num determinado momento, gerar alguma conexão, né? Ou trazer alguma memória, ainda que talvez não muito boa, muito agradável, mas que pode te levar a voltar e repensar. Então, a mensagem aqui mesmo que o cliente diga não a você, mesmo que ele fale para você, não quero o seu produto, talvez, na maioria das vezes, é uma oportunidade de você olhar para sua identidade, olhar mais para você, se descobrir e entender que você não vai agradar a todo mundo, você não vai vender para todo mundo, você vai vender para as pessoas que estão conectadas com você e que acreditam realmente no teu trabalho, né, no teu potencial e no teu trabalho. Isso é o que a gente faz, inclusive, no Lumina, né? A gente trabalha esse potencial enxergando que a sua identidade ela tem que ser preservada, o seu momento de vida ele tem que ser preservado, para que o cliente entenda também que você seleciona o cliente. Que você também, a partir do momento que ele te seleciona, você também seleciona. Exato. Então, esse funil é importante. Tá? E não ter medo de dispensar aquele cliente que está dando problema. O chato, né? A famosa... o cliente chato, né? A famosa história. Não, o cliente foi muito chato comigo. Então, realmente tem clientes que não são para você. Então, não Demite. se preocupe. Exato. Não se preocupe. Não olhe com um sentimento de, nossa, não deu certo. Talvez realmente aquele cliente teve as razões dele. E você também busca esse autoconhecimento para despertar esse potencial que você tem. Marcela, você falando sobre isso, eu lembrei do Michael Jordan. Eu gosto muito de trazer ele como um exemplo. Se você não assistiu, né, sobre a trajetória do Michael Jordan, eu oriento você a assistir o documentário dele, que é excelente. E ali traz muitos ensinamentos. O Michael Jordan, o que fez ele se tornar a pessoa que ele é? Porque ele errou muito. Ele errou 9.000 cestas. 9.000 cestas. Ele perdeu 300 jogos, mais de 300 ou 300, alguma coisa assim. Ele perdeu. Mas ele desistiu? Não. Ele continuou. Ele continuou. Ele foi persistente. Ele treinou todas as vezes em que ele perdia, ele treinava. Enquanto a sua turma saía para ir para balada, noitada, festejar, enfim, ele não. Ele ficava recluso treinando e vendo meios, métodos, processo, porque tudo, eu falo, né, eu gosto de falar sempre que tudo na vida é processo e processo é vida, né, quando a gente tem processo, as nossas coisas, elas tendem a funcionar melhor e numa velocidade melhor também. E ele começou a treinar, e o fato de ele treinar tantas vezes e ser persistente naquilo que ele sempre sonhou e quis, como objetivo, ele se tornou quem ele é. É a persistência, a constância. Que faz o resultado acontecer. E o processo é você ter clareza de onde você está e onde você quer chegar. A gente fala dessa lógica porque eu preciso saber ali quem eu sou, o que eu faço, para que assim o cliente enxergue onde eu posso levar ele a partir aí também das minhas experiências e do meu potencial. O que hoje você, na sua experiência com vendas dentro de processos, traz de dicas, orientações ou alguma sugestão que você fala, aquela pitada de ouro, aquela cereja do bolo. Eu não gosto de falar cereja do bolo porque dá a impressão que é só a cereja que é boa no bolo, né? E que o resto não é bom. Mas assim, aquela pitada, aquela dica de ouro, aquele olhar que você fala, nossa, isso vai dar match, ou que você acredita que faz a diferença na hora de vender um produto, seja um infoproduto, seja hoje os mídias, né, no geral, LinkedIn, o TikTok, principalmente pessoas que fazem produção de conteúdo para TikTok, para outras redes. Como é que você enxerga isso como uma dica de ouro para dar para essas pessoas, assim? Olha, hoje conhecendo o mundo da neurociência, da programação neurolinguística, do comportamento humano, olhando para isso, a melhor dica que eu dou para qualquer pessoa que vem conversar comigo é fazer um autoconhecimento. É ela olhar e entender como ela funciona, né? Qual é a visão dela de futuro, qual é a perspectiva que ela tem sobre ela e depois do mundo. Porque quando a gente se conhece, a gente consegue transmitir aquilo que de fato está dentro do nosso coração, que está ardendo.
como eu falei que eu abri a franquia, né? Eu abri a franquia, eu abri olhando e visando o lucro que ela iria me dar em pouco tempo. Eu visei o dinheiro. E quando a gente corre atrás do dinheiro, isso é fato, gente. Quando nós corremos atrás do dinheiro, o dinheiro foge da gente. Agora, quando a gente briga pelo nosso propósito, o dinheiro vem até a gente. Isso é real, eu vivi isso e tenho propriedade para falar. Entendeu? Então, assim, quando isso aconteceu, que eu olhei e falei, eu vou voltar. Deixa eu ver onde foi que eu me perdi. E aí, quando eu voltei, eu falei, poxa, eu gosto de fazer isso, eu gosto de tratar com pessoas. E vendas é pessoas, eu amo vender. Tudo é vendas, tudo na vida é vendas, uma ideia, um produto, um serviço. Você vai se vender para o seu namorado, para o seu marido, para o seu cliente, você vai se vender, você é a sua primeira venda do dia. Quando você levanta e olha e fala assim, putz, hoje eu tô uma caca. Seu dia vai ser uma caca, porque você já declarou aquilo. Agora você olha, dia, hoje você não tá legal, mas você vai ficar. Você já está mudando o seu ponto de vista. E as pessoas, elas têm a tendência de transmitir para o outro aquilo que ela é e aquilo que ela acredita. Eu passei recentemente por uma situação bem delicada. Fiz uma apresentação e aí comecei a chamar as pessoas para me conectar com elas. E elas viram isso de uma abordagem agressiva. Invasiva. Talvez. Nossa, ela é invasiva. Ela sabe que já tem uma pessoa que faz a mesma coisa que ela. Será que ela faz a mesma coisa que eu? Não me deram a oportunidade de fala. Não me deram a oportunidade de conversar. De falar sobre o seu produto. Exatamente. De uma forma diferente. Ok, tem uma pessoa que está numa mesma posição que você? Sim, mas nós somos pessoas diferentes. Ela tem um jeito de trabalho, eu tenho o meu, ela ou ele, né, tem o jeito de trabalho deles, eu tenho o meu, mas nós podemos, ao invés de nos olharmos como rivais, ser uma pessoa que caminha junto. Verdade. E prospera numa mesma direção. E naquele momento, a minha intenção era conectar. A minha intenção era conhecer, porque ali tinham pessoas que têm serviços ou produto que, de repente, algum cliente meu ou parcerias do meu... Eu vejo como a importância de fazer parcerias. Exatamente. Então, e aí, mas a percepção do outro foi o contrário. O ruído foi muito ruim, negativo, aquilo me gerou mal-estar. Eu entendo o seu lado, porque desenvolvimento humano é uma área que envolve muitas frentes. Eu estou no desenvolvimento humano há 15 anos, sou professora, a área de desenvolvimento humano envolve a área educacional, não tem como fugir, falar desenvolvimento humano e educação caminham juntos, e eu percebo essa rivalidade, às vezes, até no âmbito escolar. É porque a Marcela vai dar um conteúdo, o outro vai dar um outro conteúdo, aí você percebe, eu quero dar o mesmo conteúdo. Gente, as visões são diferentes. Exato. A abordagem do conteúdo é diferente, a experiência de cada pessoa, de cada educador ali é diferente. E quando você fala da importância de fazer parcerias, né, de trazer esse olhar, poxa, se a gente oferece o mesmo produto ou parecidos, a gente não pode se unir, se ajudar, vamos um complementar o outro, vamos trabalhar, de repente, algo que você oferece, é um conhecimento, uma lacuna que no meu produto não tem, e a partir daí formar um ecossistema. Hoje a gente fala muito de ecossistema no mundo do hub de negócios, de ecossistema de grupos empresariais. Por que isso existe, gente? Porque nós precisamos uns dos outros, a gente não vive sozinho. Exato. A gente não vive, eu vou fazer o meu trabalho, você faz o seu e acabou. Se não existir esse entendimento, essa interação de que eu dependo, de certa maneira, do ecossistema funcionando e entregando, hoje o que faz a diferença é você buscar esse ecossistema, formar, estar com pessoas que agregam aí dentro da sua prestação de serviço, do seu portfólio. Isso é um networking que eu chamo de estratégico, tá, gente? Isso é intencional e estratégico. Muito se fala até de networking, eu vou fazer networking, eu vou entrar num grupo, eu vou participar de uma determinada, né, de uma determinada
linha de networking. E aí, o que eu entendo hoje? As conexões, elas vão acontecer de forma natural. A gente busca, né, se identificar com algumas pessoas, você vai atendendo ali algumas reuniões de alinhamento internas, e a partir daí você vai formando parcerias estratégicas, porque ninguém entrega tudo de uma forma completa sozinho. Você precisa complementar com outras empresas, você precisa ter esse olhar de se completar com outras empresas. E, infelizmente, no desenvolvimento humano, gente, eu vou falar a verdade, Gi, eu vejo muito egocentrismo, eu vejo muito individualismo. O que você trouxe é uma caracterização de egocentrismo. Tipo, eu sou o centro do universo, só eu faço isso, Ninguém mais entra ninguém aqui. pode entrar aqui. Então, não é bem assim. A gente precisa olhar as potencialidades de cada um e, a partir daí, criar mecanismo para se ajudar. Porque esse é o sentido da vida, né? A gente não está aqui para caminhar sozinho, a gente está aqui para ajudar outras pessoas, para fortalecer. Isso é desenvolvimento humano na veia, na essência. Então, quando alguém fala para mim, eu sou desenvolvimento humano, eu ajudo pessoas. Ótimo! Pessoas, e essas pessoas vão ajudar outras pessoas. Essa é a intenção. É essa a intenção. Então, não existe espaço para egocentrismo e individualismo. Você vê que é mentalidades diferentes, né? Então, assim, a mentalidade do medíocre que eu falo é sobre isso, né? O pensamento medíocre é esse. Esse é o meu campo, ninguém vai entrar e ninguém manda aqui a não ser eu. Agora, a mentalidade de uma pessoa próspera, poxa, que legal, você faz isso também? O que a gente pode fazer em conjunto? Exatamente, isso é desenvolvimento humano. É isso que eu vejo, pessoas que se unem em prol de um ajudar o outro para ajudar mais pessoas. Porque se o seu foco ele está no cliente, o seu foco, o meu é esse. Eu posso falar por mim, o meu foco é o meu cliente. O que meu cliente está precisando? Ele está precisando da tampa, ele está precisando do rótulo. Poxa, a tampa eu entrego, o rótulo não. Deixa eu ver quem entrega o rótulo. E aí a gente vai entregar a garrafa completa para o cliente com a minha tampa, com o seu rótulo e com a água do outro. Isso é ecossistema empresarial. É isso que é porque ninguém é bom o tempo todo em tudo. Essa é a dinâmica nem dá do ecossistema. Eu falo que se eu for boa em tudo, Jesus vai me levar. Então eu não quero ir agora. Então, esse eu vejo, né, de uma dor, no geral, principalmente nas mentorias que eu atendo, das pessoas que querem vender para todo mundo, quer fazer tudo. Quando eu já tive também algumas decepções com parcerias, e eu enxergo que isso trouxe um aprendizado para mim, que eu quero deixar para você que vai assistir esse episódio. Ao formar a parceria com alguém, ou a buscar pessoas para entrar no seu ecossistema, porque você vai criar um ecossistema para completar o que você oferece hoje, seja um grupo de mulheres, né, seja ali uma roda de negócios que você participe, ou um evento que você vá, o primeiro olhar que você tem que ter, que eu enxergo, é preservar quem você é. Tá? Não se vender por conta de uma parceria, tá? Então, o primeiro passo é você ser quem você é e, a partir daí, encontrar pessoas que estejam naquele mesmo caminho, naquela mesma sintonia. A partir desse olhar, você vai passar a entender o que o outro oferece. E o que você oferece que, de certa maneira, não está ali dentro de uma solução completa, que é o que você trouxe da garrafa, Gi, da analogia da garrafa. Então, o que eu ofereço, mas que aquela outra pessoa pode completar o que eu ofereço e entregar uma solução mais completa, mais adequada para as necessidades do mercado. Ali as parcerias elas vão funcionar. Agora, quando você olha, eu me decepcionei no sentido de querer pessoas copiar o que eu estava fazendo. Eu vou lá e vou pegar o produto do Marcelo e vou fazer um branding a partir do produto. Isso que não só isso, aconteceram outras coisas, mas eu percebo que isso é uma dificuldade que o âmbito da competitividade empresarial, isso a gente sabe, o mercado é acirrado. É como eu falei, o desenvolvimento humano, gente, se eu for abrir o Instagram aí, vocês vão ver o quanto de gente vende desenvolvimento humano. Mas o que de fato é desenvolvimento humano e o que de fato faz essa parceria fazer sentido com a sua identidade? Então, se não fizer, não faça. Segundo, se não for uma solução que seja completa e que agrega algo que você já oferece, também não faça essa parceria. Não aceite. E a terceira parte de dica importante é conheça bem essa pessoa, como ela funciona. Tá? O que eu quero dizer como ela funciona? Você trouxe o autoconhecimento como um fator principal para iniciar.
Outro ponto, além de você conhecer a si mesmo, você passa a entender como os outros funcionam. Para que, num determinado caminho dessa parceria, você não se pegue de surpresa com alguma coisa. Então, olhe para essa pessoa e faça a compatibilidade de valores. O que é a compatibilidade de valor? O que você acredita? O que para você é importante? Ah, para mim é importante o lucro. Para mim é importante uma marca forte. Para mim é importante impactar mais pessoas ao longo da minha existência, né? Do meu propósito. Para mim é viver o meu propósito. Então, cada empreendedor vai ter o seu valor mais evidente. E é a partir daí que você vai olhar, poxa, o que essa pessoa está buscando? Lucro? Ah, eu não sei se. Não, isso não bate comigo. Meu primeiro foco não é o lucro. Meu primeiro foco é viver meu propósito. Opa, então, já deu alguma coisa ali. Então, é a partir daí que você vai trabalhar essas parcerias, porque existem pessoas também que não vão ser para você e tá tudo bem. Exatamente, porque cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua metodologia, Exato. e a gente precisa respeitar a todos. Exatamente. Né? Nós precisamos respeitar. Talvez a abordagem que a gente use não é uma abordagem que o outro receba de uma forma aberta, e tá tudo bem, é você se colocar no seu lugar, olhar pelo seu ponto de vista, analisar aquilo. Ó, desculpa, não foi o que eu quis transmitir, mas foi o que você entendeu, então tá tudo bem, eu respeito, e se retirar. O respeito, ele é a base do ser humano, né? Com certeza. O respeito é a base do ser humano, então eu vou até onde você me permite que eu vá. Se eu ultrapassar essa linha, esse limite, aí a gente vai ter um problema. É isso mesmo, Gi. Ter essa relação de estabelecer esse limite também nessas parcerias funciona bastante. Entender os valores daquela pessoa e fazer esse limite acontecer. Acho que você trouxe uma dica sensacional. Porque as pessoas acabam se perdendo no meio do caminho, né? Acaba se vendendo em troca de algo que talvez não faz conectar-se com a tua verdade. Às vezes a pessoa ela tem um olhar em só ter, de novo, entra a questão do dinheiro, né? Quando a pessoa ela visa o dinheiro, ela perde seus valores, ela vira um camaleão, porque ela começa a se moldar às situações, a pessoas, para poder viver aquele momento. Ela, sei lá, ela quer posicionamento, ela quer poder. Exato. Então são valores arriscados. Você trouxe uma coisa importante. As pessoas, elas acabam, né? O empreendedorismo traz isso, né? A gente fala muito porque é capitalismo, tem que fazer de valer, tem que girar riquezas e tudo mais. Só que quando, no fundo, o empreendedor, ele vai somente com esse propósito de eu quero lucrar, eu preciso gerar dinheiro, né? Fazer riqueza, ele acaba se perdendo. 100% das vezes. Sabe por quê? Porque o valor que está no dinheiro, o dinheiro vai. E aí entra com a questão da prosperidade, da cocriação, da mentalidade de prosperidade. Então, qual que é o maior valor que você entrega quando você tem o seu produto criado? No Lumina, a gente faz essa construção de valor, porque entendemos que a sua identidade, ela precisa se conectar com o que você oferece. Sim. Tá? Então, a partir daí, esses valores eles vão ser transmitidos na sua marca. Que é como se você falasse, a sua marca falasse por si. Quando a gente estuda as grandes marcas no mercado, você percebe que o logo, o slogan fala por si. Aquela pessoa, ela vai se apresentar, ela vai se comunicar, e o que ela fala vai corresponder àquilo que a marca também é divulgada, Você transmite a sua marca. Exatamente. Bem isso mesmo. Então, o que eu percebo? Pessoas na mentoria vêm perguntar, Marcela, eu tô me sentindo perdida. Eu tô me sentindo sem rumo, eu não sei exatamente o que eu ofereço para o mercado. Qual é o meu propósito? Essa é a maior dor. Qual é o meu propósito? Eu falo, bom, primeira coisa importante, quais são os conhecimentos que você tem? Quais as habilidades que você desenvolveu na sua jornada profissional? E como você, de certa maneira, nessa jornada, usa no seu dia a dia esse conhecimento, né? De que maneira você aplica esse conhecimento no seu dia a dia? Aí a pessoa vai trazer alguns insights. Eu uso para fazer isso, para fazer aquilo. E o que você gosta? Quando você se vê nesse dia a dia, o que você gosta de fazer? Eu amo estar em contato com pessoas. Eu amo me comunicar. Eu gosto de estar em palco. Eu gosto de ajudar pessoas com mentoria. Aí, a partir daí,
você vai caminhando e construindo essa jornada. Por quê? Porque se eu não uso daquilo que a pessoa é, o que ela gosta e qual é o potencial que ela tem, aquilo nunca vai fazer sentido. Sim. Aquilo vai ficar um looping, né? Aquela constante looping eu vou lá, eu vendo, eu entrego o produto, mas aquilo não está dentro do que realmente faz eu me sentir inteira. E isso é tão louco, porque uma pessoa que ela não tem essa percepção, ela vai no teto e volta. Ela fica estagnada, ela não avança, porque ela não tem essa clareza. Eu sempre gosto de trazer a narrativa de um dos meus mentorados. Nós fizemos um trabalho com ele e foi muito profundo. Ele tinha um sonho, um desejo de aumentar, ampliar a oficina dele, uma oficina mecânica de bairro pequena, só tinha um elevador, mas ele se achava muito pequeno, ele não se via em uma oficina maior. E aí, quando a gente começou a fazer o trabalho com ele, eu fiz todo um autoconhecimento, a gente fez toda uma trajetória levado para o empresário mesmo, como ele se via e qual era o desejo, porque uma coisa é como eu me vejo, a outra é o que eu desejo. Então, quando a gente começa a ter essa clareza, trazer à consciência essa clareza, a pessoa ela vai evoluindo. E isso foi tão, assim, surreal que aconteceu com ele, porque em 6 meses, ele mudou de espaço da oficina, ele saiu daquele lugar, foi para uma oficina 4 vezes maior, com 3 elevadores, do jeito que ele desenhou na mente dele, sala para cliente, recepção, cocriação aí. Cocriação, sala de treinamento, uma copa decente para os funcionários, com um pátio gigante para que comporta ali, acho que uns 15 carros no pátio. Então, olha como ele evoluiu. E, além disso, aumentou a equipe e aumentou o faturamento em 6 meses. Então, todo o conhecimento está dentro de nós. É o que você falou, é o propósito. O propósito não é algo... tem que ser super... alguém tem que vir, baixar uma luz, pum, para dizer que é o meu propósito. Não, eu já pensei de pessoas acharem que é isso. E não existe. Esse propósito é construído na sua rotina, no dia a dia. E as pessoas acham que é algo supremo, enfim, que vem do além. Não vem do além. Está dentro de você, só que você precisa lapidar esse potencial para você crescer. Exato. Isso é bíblico, né? E é bíblico, né? Isso é bíblico. A Bíblia, ela é muito clara e ela é muito sábia. Quem tem o hábito de ler e estudar a palavra, ela vai entender que quando o seu foco ele realmente está no dinheiro, você pode até prosperar em velocidade, mas da mesma forma que você prospera, você cai e não se mantém. Exato. É a sua casa construída na areia. Agora, quando você tem um propósito, você tem um olhar para o outro. Identidade clara, um valor de entrega para o próximo. O que acontece? Você cria, demora um pouco mais? Pode demorar, mas ele é firme, ele se mantém. Porque tem passa de gerações íntegros, e gerações. Tem valores íntegros, né? Você rompe barreiras quando você olha para si e enxerga isso acontecendo. Realmente, nós estamos aqui caminhando para fechar o episódio. Gi, primeiro eu quero te agradecer muito, foi maravilhoso o nosso bate-papo aqui, a nossa interação, não foi nada combinado, foi super aqui fluido, né, no sentido de uma perguntando, falando com a outra, e eu acredito muito nisso, nessa fluidez, nessa dinâmica, até mesmo que porque nós entendemos que as nossas histórias, elas em algum momento elas se cruzam, e é por isso que a gente está aqui, né, tem um entendimento disso, e eu quero que você traga onde as pessoas podem te encontrar, onde elas vão te buscar seus produtos, o que hoje você oferece, para que elas busquem ali acessar você também. Conta aí um pouquinho. Tá. A minha empresa, ela se chama Octo. Octo é o número 8 em grego, que dentro da palavra ela tem o significado de prosperidade, e 8 é o número infinito. Então, é uma prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Eu trabalho com processos comerciais, eu trabalho com treinamentos, mentorias e também consultorias e palestras, né, Má? E palestras também na área comercial. Qual que é o meu diferencial? A neurociência que eu trago para dentro do desenvolvimento. Quando nós trabalhamos com pessoas, nós precisamos desenvolvê-las para que elas possam ter habilidades e competências
para trazer o resultado. E é sempre olhando para pessoas. O meu foco sempre vai ser esse. Eu preciso olhar para você como um ser humano e ajudar você a caminhar. Então, esse é o diferencial da Octo. Muito bem. Fala suas redes, né? Já tá Fale suas redes sociais. A minha rede social é Gi, a Mina das Vendas, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. E o meu site é octo.com.br, OKTW. Muito obrigada, Gi. Muito obrigada a você que nos acompanhou, que assistiu o episódio firme até o final. Deixa o seu like, coloca aqui, inscreve-se no canal para que você possa acompanhar os próximos episódios. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada, Má. Nada.